Quero cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel 3. Glória a Deus. Eu confesso que quando eu recebi o convite para ministrar, já tinha um tempo que a Bíblia já tinha me chamado, e eu tinha pensado em trazer sobre Davi e Golias, e aí fui orando ao Senhor e fui falando com ele. E quando na quarta-feira eu dobrei meu joelho e fui orando ao Senhor, 1 Samuel 3, capítulo 3. E fui falando com Deus, e aí Deus queimou meu coração, e Deus falava assim para mim: Samuel, Samuel. Aí eu falei para Deus: tá bom, Senhor, eu sei onde está, eu vou estar lendo, e o Senhor irá falar conforme a tua vontade, teu querer. Nós vamos ler apenas 2 versículos, e a igreja pode se assentar. Após isso, vamos ler o 9 e o 10. E depois eu vou voltar no início, mas foi aqui que o Senhor me chamou a atenção, e é aqui que Ele quer começar a falar, amém? Eu vou estar lendo o 9 e a igreja o 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9 diz assim: Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E o 10, igreja. Então veio o Senhor, pôs-se ali, chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Pode se assentar, amada igreja, em nome de Jesus. O Senhor, Ele falou grandemente neste culto que Ele estava aqui, estava falando com a sua igreja. E o Senhor, Ele vai continuar falando assim como Ele falou comigo. Filha, eu quero que a minha igreja ouça. Glória a Deus. Eu vou começar novamente versículo 1. Eu vou estar lendo e vou falando conforme o Senhor ordenou ao meu coração. Aqui o título da minha Bíblia diz assim: Deus fala com Samuel. Vamos lá ler o versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Aqui no versículo 4, igreja, a gente percebe que não é o sacerdote ele que chama Samuel. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. O Senhor já falava grandemente ao meu coração quando eu comecei a meditar nessa palavra. Eu fui dormir ontem, era 2 horas da manhã ali meditando e falando com Deus, e o Senhor ele falava muito para mim, filha. Ele falava: filha, eu quero que a igreja me ouça e diga: eis-me aqui. E fale: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui para te servir, eis-me aqui para fazer a tua boa obra. É grandioso esse nosso Deus. Vamos ler o 5. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. A igreja percebe que quando Samuel escuta ali a voz do Senhor, ele acha que é o sacerdote Eli. E aí ele vai até o sacerdote e fala: né, o que o senhor precisa? Eu estou aqui para servir, né? O senhor precisa de algo? Precisa de uma ajuda? E a gente vê ali a prontidão de Samuel. E aí o Senhor falava assim ao meu coração: filha, quando eu chamo, muitos não ouvem. Ele está ali chamando a igreja dele, né? Então, o que o Senhor nos diz? Assim como Ele falou comigo em casa: filha, se eu chamo, a igreja tem que estar atenta. Temos que estar atentos à palavra do Senhor, estar atentos à voz do Senhor. Aqui Samuel, ele não estava não atento ao Senhor, mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor, tanto que ele achava ali que seria o sacerdote Eli, mas não, já era o Senhor o chamando. E o Senhor, Ele chama a igreja dele nessa noite, e Ele quer escutar que cada um de nós venhamos falar: eis-me aqui, Pai, eu estou aqui, fala que o teu servo te ouve. Mas para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, temos que estar atentos, temos que estar ali, como foi falado no culto hoje, firmes com Deus.
com intimidade com o Senhor. Samuel, ele era um jovem, como foi falado. Eu estava aqui com a Ana, pedi a Bíblia dela, pedi a Bíblia do Reinaldo, peguei a do pastor Eduardo para fazer as comparações, que cada uma é diferente da outra. E muitos no começo falam que Samuel já ministrava a palavra do Senhor, mas com a direção do sacerdote. Então eu estava ali lendo com a Ana, a gente nos estudos, aí eu falei, é tão bonito que ele, por ser jovem, ele já ministrava, mas ele ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Então o que o Senhor falou para mim em casa? Filha, naquele tempo era assim, só que hoje vocês têm a oportunidade de ouvir a minha voz. E por que muitas das vezes não ouve, igreja? O Senhor, ele falava comigo, porque como é falado, corta primeiro para mim. Porque muitas das vezes a gente está tão ansioso para as coisas que a gente não ouve a voz do Senhor. A gente acha que o Senhor não está falando e muitas das vezes Ele está do nosso lado falando e a gente não ouve. No começo do culto, antes de iniciarmos o culto, na verdade, nós viemos para limpar e apareceu uma moça e eu continuei arrumando enquanto o presbítero Reinaldo e a missionária Viana estavam falando lá com ela. E quando ela entrou, ela se assentou, eles foram falando e Deus queimava o meu coração para falar isso para ela. Que Ele queria que ela ouvisse Ele. Porque muitas das vezes a gente acha que está ouvindo o Senhor e não está. Está ouvindo às vezes nós mesmos. E o que o Senhor quer de nós, igreja? Que a gente venha ouvir Ele. Eu não sei porque que Deus tem falado muito ao meu coração de ouvir ao Senhor. Corta já para mim, que eu preciso cada vez mais ouvir o que Deus está falando. Mas ouvir a Ele, a melhor revelação do Senhor é a palavra dele. O Senhor, Ele usa os vasos? Usa. Mas a palavra dele é viva, é verdadeira. E quando Ele fala através da palavra dele, já é a revelação. Então nós não precisamos de muito. Então quer ouvir a voz do Senhor? Pega aqui, ó. Se apega no Senhor, vem na intimidade com Deus e fala com Ele. Porque é só Ele que pode, igreja, nos ajudar. Então é algo tremendo quando o Senhor foi falando ao meu coração, aqui através desse livro de Samuel. Eu li, agora é o 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. A gente já percebe aqui, igreja. Aqui já o pai fala que ele ainda não conhecia a voz dele. Mas ele já estava para conhecer a voz do Senhor, porque ele tinha ali, a sede de buscar. 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. A gente percebe que foi necessário 3 vezes o Senhor chamar o Samuel, para que ele fosse até Eli de todas as vezes e perguntasse por que ele estava chamando. E o sacerdote falava: não, filho, eu não estou te chamando. Quando foi a terceira vez que ele chegou de novo ao sacerdote e falou: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Ali ele entendeu que era o Senhor que queria falar com Samuel. Então, igreja, não espere chegar 3 vezes o Senhor está lá batendo nas portas, está lá te cutucando para você entender que é o Senhor que quer falar comigo e com você. Vamos estar atentos, vamos estar firmes com o Senhor, vamos buscar mais a intimidade com Deus, vamos descer um pouco mais na olaria do Senhor e falar: Pai, abre meus ouvidos para te ouvir. Nós necessitamos ouvir a voz do Senhor. E Ele está aqui nessa noite falando comigo e com você, igreja. Eu estou falando, ouça, abre os seus ouvidos espirituais para ouvir a minha voz. Porque se Ele está falando isso, é porque Ele requer de nós a estarmos mais atentos, a estarmos mais vigilantes para ouvir. 9. Por isso Ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O Senhor quer falar comigo e com você, igreja. Nós devemos falar assim como Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Vamos estar atentos, e quando chegar o nosso momento de ouvirmos a voz do Senhor por algo que nós pedimos ao Senhor, que a gente venha ter essa firmeza de Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E quando Samuel falava para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, ao mesmo tempo que ele falava para o sacerdote, mas o Senhor já estava entendendo que ele estava disposto. Esteja disposto a ouvir a voz do Senhor, mas esteja disposto a falar: eis-me aqui, Senhor. Não só para ouvir, mas para fazer. Porque o Pai, Ele não chamou somente Samuel para que o Samuel ouvisse, mas para que ele guardasse e fizesse. Porque o que o Senhor falava no meu coração: filha, não adianta ouvir e não fazer.
Porque de que adianta eu falar para você, filha, vai pela direita, e você falar, não, Jesus, não, vou pela esquerda. Você tem que obedecer, você tem que estar atento e falar, não, se o Senhor me direcionou para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor me direcionou para a esquerda, é para a esquerda, não é para onde você quer, é para onde o Pai ordenar. Aleluia. O 11 diz assim: e disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. O Senhor, Ele está falando que Ele quer falar à igreja. Ouça o Senhor. Eu não sei qual é a sua petição nessa noite, a sua oração, o seu clamor, mas abre os seus ouvidos para ouvir ao Senhor. Nós não precisamos que nada venha, muitas das vezes, o Senhor usa os vasos, como eu já falei, mas o Senhor, Ele fala para mim e para você que a confirmação vem dEle. Então que nós possamos estar atentos, igreja. Eu volto a dizer, eu não sei o que cada um pediu nessa noite ao Senhor, mas esteja atento a ouvir ao que o Senhor está falando. O 12 diz assim: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Aqui o Senhor, Ele falava assim para mim: filha, vamos no capítulo antes e ler um pouquinho. Que aqui a gente, quando nós lemos Samuel, a gente já via lá, né, a oração de Ana, né? Vimos ali a perseverança daquela mulher quando ela orou por esse filho. No capítulo 2 a gente já vê quando Ana recebe a bênção, entrega ao sacerdote, só que muitas das vezes a gente não lê depois, a gente para ali. E ali ele já começa a explicar tanto o chamado de Samuel, mas ele fala das transgressões dos filhos de Eli. Ele conta ali um pouquinho o que aqueles abençoados faziam, né? Então quando o Senhor, Ele começou a falar aqui comigo, Ele falava: filha, quando eu falo e o povo não ouve, depois perece, não adianta reclamar para mim. Porque quando nós estamos atentos a ouvir o que o Senhor fala, nós temos que obedecer para começo de conversa, para não perecer. Porque de que adianta a gente bater com a cabeça na parede por não entender, por não, aceitar o que o Senhor está falando. Aqui, óbvio, é uma situação diferente. Os filhos de Eli fizeram algo que não era bom aos olhos do Senhor. Mas no capítulo 2, ele já havia usado um homem de Deus para falar sobre essas transgressões daqueles abençoados. E eles não deram ouvidos. O sacerdote, por ser um sacerdote, ele deveria ter chegado nos seus filhos e ter repreendido. Mas não, ele não fez nada. Ele deixou, né? Então o que o Senhor fala para mim e para você? Se for para falar algo que o Senhor nos ordena, fale. Não guarde para si. Nós aqui ouvimos muito, né? Que o pastor Marcelo, a missionária, traz o cajado que a gente fica até com as perninhas bamba. Mas é bom, porque o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Então, se Ele fala algo para mim, para você falar para um irmão, ou mesmo falar na nave da igreja, se é o Senhor, Ele justifica. E o Senhor, Ele não volta atrás com a palavra dEle. Então, se Ele vai pedir para você, na verdade o Senhor nem pede, Ele manda. Quando Ele manda algo para nós fazermos, que a gente venha fazer, igreja. Que a gente não venha titubear. Aqui é algo tão incrível que Samuel, mesmo sendo um jovem, ele estava disposto a fazer a boa obra do Senhor, né? Ele estava ali com o coração cheio para falar: não, Senhor, eis-me aqui. Então, independente, igreja, da situação que nós passamos, eu sei que é difícil para mim, é difícil para cada um, mas vamos estar atentos, porque se o Senhor quer falar, Ele usa, basta que a gente dê lugar, basta que a gente venha falar: não, Pai, eis-me aqui. Me usa como, né, um canal de bênção. Se for para trazer repreensão, que o Senhor venha falar. Se for para trazer uma palavra de bênçãos, que o Senhor venha falar. Porque a palavra, ela não é nossa, a palavra é do Senhor, igreja. Aqui já a partir do 15, aqui na minha Bíblia diz assim: Samuel conta a visão a Eli. Versículo 15 diz assim: e Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui. 17. E ele disse: qual é a palavra E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça. E o outro tanto, se não me cobrires alguma palavra de todas as que te falou. Aqui
Ele, creio eu, que ele já tinha uma noção do que Deus queria falar através de Samuel, porque ele sabia dos filhos dele. Ele poderia sim estar com medo, mas ele não queria que nada fosse encoberto. Ele queria que Deus usasse a vida de Samuel para falar palavra por palavra. Igreja, nós não devemos nem esconder uma palavrinha sequer do que o Senhor nos revela. É claro que tem situações como nós aprendemos constantemente. Se é algo que vai gerar alguma coisa assim que Deus ali está falando, não, filho, é melhor isso aqui não? É melhor isso aqui não. Mas se Deus está falando é para falar tudo, fala tudo. Não guarde para si. Não leve para casa. Se for para falar, fala. Porque para alguém vai servir. Vai servir para que venha edificar, vai servir para corrigir. Porque o Senhor, Ele nos ama e Ele quer que nós estejamos atentos com Ele. Aleluia. O 18 diz assim: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E o 21 para finalizar esse capítulo lindo, igreja. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Glória a Deus, que coisa linda, igreja. Aqui Samuel, ele não questionou ao Senhor. Quando ele permitiu abrir os ouvidos e ouvir a voz do Senhor, o Senhor foi falando com ele. E o que o Senhor fala para mim e para você, permita o Senhor falar contigo. Porque se você não permitir, por mais que o Senhor bata, você não vai ouvir. E o Senhor, ele falava bem assim para mim: filha, quando não tem, vamos se dizer assim, intimidade com o Pai, de verdade, Ele pode estar na tua frente, visível, que você não vai ver. Ah, missionário, mas vem aquela velha conversa, mas você não sabe o que eu passo. Eu não sei, mas o nosso Deus sabe. Se Ele está falando que é para você abrir os seus ouvidos, abra. Deixa Ele falar com você. Fale com Ele, fala: Pai, se eu não estou te ouvindo, abra os meus ouvidos para mim ouvir a sua voz nessa noite. Fala comigo, desce na olaria e fala com o Pai. E aí o Senhor, quando Ele falava ao meu coração sobre Samuel, Ele falava assim: filha, eis-me aqui, me ouça. E fale para mim: eis-me aqui, Senhor, né? Faça de mim ali o teu servo para te ouvir atentamente. E aí o Senhor me fez lembrar de quando Isaías 6, que quando ele chega ali, e aí ele fala que ele tem lábios impuros, né? Que quem seria ele para falar algo da parte de Deus? E aí quando vem o anjo, eu estava falando isso para ela quando o pastor Eduardo estava aqui louvando o hino da harpa. E aí eu falei para ele: é algo grandioso que quando ali o anjo vai, coloca a brasa na boca de Isaías e limpa ali, purifica nele, tira toda a iniquidade. Ele fala o que para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para fazer a boa obra. E o Senhor, Ele está falando para mim e para você: quer ser um vaso de Deus escolhido do Senhor para pregar a boa palavra do Senhor, para levar ali o ID aonde for necessário, para quem for necessário? Abra seu coração e fala: Pai, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça de mim um vaso novo, faça de mim um servo seu, ungido para falar. Não, se for para falar uma repreensão, fala uma palavra de repreensão. Se for uma palavra de bênção, entregue a palavra de bênção, mas não leve para si. Fale com Deus. Eu digo por mim e falo para mim todos os dias: Senhor, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos para fazer a tua boa obra, que eu possa dizer com todas as palavras: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para levar a sua palavra, eis-me aqui quando tiver uma oportunidade de louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, louve e adore. Volto a dizer, se for uma palavra forte, que a gente até treme na cadeira, fala: eita, Jesus, agora vem, mas fale, não guarde para si, porque o Senhor, se Ele nos chama, nós temos que estar atentos, com os ouvidos bem abertos, espirituais, para ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir a voz do nosso Deus nessa noite, igreja. Que Ele possa nos ensinar, nos preparar, nos conduzir para fazer a boa obra dEle, para que nós possamos chegar diante das situações
e dizer para o Senhor: Pai, eis-me aqui, me ajuda aí a falar com aquele irmão. Nós temos vivido algo tão bonito de Deus que Ele tem nos usado para falar. E nós aprendemos muito que não tem que ser nada de nós, temos que falar a palavra do Senhor. Então, para falarmos a palavra do Senhor, nós temos que aprender. Para aprender, a gente tem que meditar. Para aprender mais ainda, vamos vir de quarta-feira, igreja, em nome de Jesus. A quarta-feira é tremenda, porque a gente aprende que é uma beleza. E nós aprendemos aqui, mas aprendemos também com a intimidade com o Senhor lá dentro de casa. Que ali, quando você se chega ao Senhor, a gente vai lá, fala com Deus, Deus vai falando. É lindo demais quando a gente vem, compartilha com os irmãos e cada um fala ali: ah, mas aqui está diferente, mas é o mesmo sentido. Volto a dizer, quando eu estava ali com a Ana falando do versículo 1, na minha Bíblia dizia uma coisa, na do pastor Eduardo na outra, na dela uma, mas todas com o mesmo sentido. Samuel era jovem, mas ele estava disposto. Eu e você, independente da idade, do cargo, da onde nós estamos, vamos servir ao Senhor. Vamos estar atentos à palavra do Senhor e dizer para Ele: eis-me aqui, Paizinho. Envia-me a mim para fazer conforme a tua vontade. Faça de mim, um vaso novo. Amém? Não vou passar daqui, que foi o que o Senhor me deu. Vamos nos levantar e vamos orar ao nosso Deus. E vamos agradecer ao nosso Deus e pedir a Ele: Pai, abra os meus ouvidos, fale comigo e me envia onde o Senhor ordenar. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, amado Deus, Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Pai, a qual foi ministrada. O Senhor falou, meu Deus, conforme o Senhor falou ao meu coração, para que sejamos atentos, meu Deus, a ouvir ao Senhor, a ouvir tudo que o Senhor nos diz, meu Deus, a sua direção, que o Senhor nos conduz todos os dias, Pai. Guarda, meu Deus, o Teu povo, Pai, que cada um possa, meu Deus, sair daqui com o coração cheio, meu Deus, para dizer a Ti, Pai: eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui para fazer a Tua boa obra, seja ela, meu Deus, para falar o que for, Pai. Abra os nossos ouvidos e abra a nossa boca para falar, Pai. Guarda, meu Deus, a Tua igreja, abençoa ela, Pai. Derrama, meu Paizinho, da Tua graça, da Sua misericórdia e do Teu grande amor pelo Teu povo, Pai, porque nós já sentimos, meu Deus. Assim nós te agradecemos e bendizemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, as palmas louvam ao Senhor.